Agora vamos, nas questões, aplicar o que aprendemos por último, que é a diferença entre o adjunto adnominal, que se refere ao objeto, e o predicativo do objeto. E você sabe que tem predicativo do objeto indireto? Já vamos ver. Então, olha aí comigo, vamos fazer a análise sintática dessas orações que estão na sua telinha. Estamos estudando a análise sintática. Aqui é um sujeito nós, elíptico. Então, nós é um sujeito elíptico, também podemos chamar de desinencial, implícito, até mesmo oculto, embora seja uma nomenclatura em desuso. Isso aqui é uma locução verbal. Estamos estudando, são dois verbos, o verbo estar e o verbo estudar, mas é uma ação só, que é a ação de estudar. Esse estamos aí indica presente. Estudando é o verbo principal. E ele é um verbo transitivo direto. Estamos estudando o quê? Análise sintática. Análise sintática é o objeto-alvo do nosso estudo, é um objeto direto. O núcleo deste objeto é a análise. O núcleo do objeto é um nome, substantivo ou pronome substantivo. Então, isto aqui é o núcleo do OD. E sintática é um adjetivo que qualifica o núcleo do objeto direto e está dentro do objeto direto. Me diga, como é que eu chamo um adjetivo que qualifica um termo e vem junto dele, o integra? Adjunto adnominal. É um adjunto adnominal do núcleo do objeto direto. Vamos lembrar que se eu substituir por uma forma pronominal, vai tudo junto? Estamos estudando a. E esse a seria o objeto direto. Eu não vou dizer estamos estudando a sintática. Aqui embaixo, preciso de tempo de qualidade. Sujeito eu, elíptico, como o de cima. Preciso, aqui é verbo transitivo direto, quem precisa, precisa de algo. Eu preciso de quê? De tempo de qualidade. De tempo de qualidade, não é de qualquer tempo, né? É um tempo de qualidade, com qualidade. O estudinho é o objeto indireto. O núcleo desse objeto indireto é tempo. Então, olha, tempo é o núcleo do objeto indireto. E de qualidade é uma locução adjetiva. Não é um tempo ruim, não. É um tempo de qualidade. É um tempo bom, é um tempo essencial, é um tempo bonito. É qualquer atributo do tempo. É uma locução adjetiva. E aí não tem jeito. Locução adjetiva, na sua tabela de correlação morfossintática, que já está impressa e plastificada em sua mão, você vai ver que locução adjetiva só pode ser adjunto adnominal. Um adjetivo pode ser adjunto adnominal ou predicativo, a depender do contexto. Mas uma locução adjetiva só pode ser adjunto adnominal. Locução adjetiva é uma nomenclatura da morfologia, vamos só lembrar. E adjunto adnominal é uma nomenclatura da sintaxe. Está sempre junto, está sempre dentro, a locução adjetiva. A fé intensa torna fortes os fracos. Sujeito, a fé intensa. Esse é o sujeito. Qual é o núcleo do sujeito? Fé. É o núcleo do sujeito. Qual é a função sintática de a e de intensa? Bom, esse a é um artigo, todo artigo só pode ser adjunto adnominal. E intensa é um adjetivo, começou a ladainha, é um adjetivo que se refere ao sujeito e está
dentro do sujeito. Qual é a única função que um adjetivo que se refere ao sujeito está dentro do sujeito pode ter? Adjunto adnominal. O verbo tornar é um verbo transitivo direto. Torna quem? Quem é o objeto da ação de tornar? A fé intensa torna, transforma. Quem é o objeto? Os fracos. Objeto direto. Veja, vamos revisar. Fracos aqui não é adjetivo. Fracos aqui é um substantivo. A palavra fracos aqui é um substantivo. Precedido de artigo é um substantivo. Lembra? Artigo anuncia substantivo? E esse substantivo fracos é o núcleo do objeto direto. E fortes é um adjetivo que qualifica o objeto direto fracos, mas não está dentro do objeto. Vamos usar aquela nossa prova, vamos substituir o objeto por um pronome. A fé intensa torna... Vou substituir os fracos por um pronome que vai ser os, né? Masculino, plural. Torna-os fortes. Olha, o fortes continua. É um atributo decorrente da ação de tornar. Então, fortes é um adjetivo que qualifica o objeto direto, mas não está dentro dele. É um predicativo do objeto direto. A decisão tornou o plano economicamente inviável. A decisão é o sujeito. Tornou, verbo transitivo. O plano é o objeto da ação de tornar. E tudo isso junto, hein? Economicamente inviável é um atributo do plano. Vamos substituir o plano por um pronome átono, como nós fizemos aqui, para ter aquela nossa confirmação. A decisão tornou-o economicamente inviável. Olha como o inviável permaneceu aqui. Esse o é o objeto direto e esse inviável é o predicativo do objeto direto. Na verdade, tudo isso é porque o núcleo é inviável. É o núcleo do predicativo. E economicamente é um advérbio de modo, inviável do ponto de vista econômico. Lembram-se que os advérbios de intensidade e os de modo podem se subordinar a adjetivos? Então, economicamente, é um adjunto adverbial. Todo advérbio é um adjunto adverbial. Economicamente inviável é um atributo do objeto direto, mas não é inerente ao objeto, é decorrente dessa ação que está sendo apresentada, que é a decisão que tornou o plano predicativo do objeto direto. Pode. O gerente chamou o funcionário de relapso. Podia ser o gerente chamou o funcionário relapso. Essa aqui ia gerar uma ambiguidade, né? Porque ia parecer que o gerente chamou, invocou, funcionário relapso, mas não é isso. Eu estou usando chamar aqui no sentido de denominar, atribuir uma característica. O gerente chamou o funcionário seria objeto direto. Mas o verbo chamar, neste mesmo sentido de denominar, pode ser transitivo indireto. E aí eu posso dizer, o gerente chamou ao funcionário. Não muda o sentido, tá? Quer dizer, em determinados contextos, né, pode ser que chamar
transitivo direto também seja invocar, mas aqui já estabeleci que o verbo chamar está no sentido de denominar. Então ele pode ser um VTD ou um VTDI. E aí o objeto da ação de chamar, que no caso é o funcionário, pode ser OD, como aqui e aqui, nos dois primeiros, ou OI nas duas próximas. De relapso ou relapso, olha o predicativo. É um adjetivo que qualifica o objeto, mas não está dentro do objeto. É um adjetivo que, embora se refira ao objeto, não está dentro do objeto, porque não é um atributo inerente, é decorrente da ação de chamar, que é a ação de denominar. Vamos tirar esse o e colocar o nosso pronome. O gerente chamou-o. Relapso. Ou o gerente chamou-o de relapso. Seria um predicativo do objeto. Coisa rara, não é isso aqui que aconteceu, tá vendo? É um predicativo do objeto e ele está preposicionado. Normalmente, o predicativo do objeto é um adjetivo sem preposição, mas no caso do verbo chamar, ele pode vir preposicionado. E aqui, se eu for substituir nesse terceiro, o ao funcionário, que é objeto indireto, por uma forma pronominal, vai ser o lhe. Olha só, já antecipando. Na função de complemento verbal, o pronome átono o é objeto direto. E o pronome átono lhe é objeto indireto. A gente não pode usar o pronome lhe como objeto direto. Quando eu digo assim, eu lhe amo, não posso dizer eu lhe amo para ninguém, porque é um erro gravíssimo de português. Porque o verbo amar é transitivo direto, e aí não posso usar o lhe como objeto direto. Viu isso? Então, se eu for substituir este objeto indireto por um pronome, vai ser o lhe. E aí eu vou continuar dizendo, o gerente chamou-lhe relapso. Ou o gerente chamou-lhe de relapso. De qualquer maneira, esse relapso, em qualquer um desses casos, é um predicativo. Predicativo, é um adjetivo, não é? Se refere ao objeto, não é? E não é inerente ao objeto, é decorrente da ação de chamar. Embora se refira ao objeto, não faz parte do objeto. O objeto da ação de chamar, de denominar, foi o funcionário. Tudo aqui é predicativo. Esses dois primeiros é o predicativo do objeto direto, e esses dois últimos aqui, como estão associados a um objeto indireto, é o predicativo do objeto indireto. É uma coisa rara. Normalmente, o predicativo é predicativo do objeto direto. E, normalmente, em regra, o predicativo do objeto não é introduzido por preposição. É um adjetivo. Mas aqui nós vamos ter um predicativo do objeto e esse predicativo está preposicionado, porque o verbo chamar é desses, né? É desses que permitem essa dupla regência com objeto direto ou objeto indireto. Entendemos? Vamos trabalhar? Vamos fazer questão? Vamos fazer questão. Primeira questão. O projeto visa a preservação e a recuperação do meio ambiente, por meio de ações sustentáveis, a fim de torná-lo e mantê-lo ambientalmente correto, socialmente justo e economicamente viável. O termo ambientalmente correto, socialmente justo e economicamente viável exerce a função de predicativo. Tudo isso.
ambientalmente correto, socialmente justo, economicamente viável. Os 3 núcleos são correto, justo e viável. São 3 adjetivos. Mas tudo isso, ambientalmente correto, socialmente justo e economicamente viável, é um termo só. E eles se referem a este termo aqui, ó, que é esse LO, que por sua vez se refere ao meio ambiente. Vamos ler a frase de novo? O projeto visa a preservação e a recuperação do meio ambiente por meio de ações sociais sustentáveis a fim de torná-lo e mantê-lo. Tornar o meio ambiente, ó, o objeto direto representado pelo pronome o. Tornar o meio ambiente e manter o meio ambiente, que é o objeto direto. E esses adjetivos que se referem ao objeto direto, que é esse o, ou lo aqui, não estão dentro do objeto. Vamos lá, como é que eu chamo um adjetivo que qualifica um objeto direto, mas não está dentro dele? Predicativo do objeto direto. Tudo isso, os núcleos são os 3 adjetivos. Este ambientalmente, socialmente, economicamente são 3 advérbios. Esse se refere a correto, este se refere a justo, esse se refere a viável. São 3 advérbios na função de adjunto adverbial. Mas tudo isso é um objeto, tudo isso é um predicativo do objeto direto. Tornar algo interessante, tornar algo bom, tornar algo viável, tornar algo, o que quer que seja. Tornar algo viável, tornar algo interessante, tornar algo bom, tornar algo barato. O que quer que seja que eu atribua a este algo será um predicativo do objeto direto. Eu vou tornar o quê? Algo. E qual é o resultado desta ação? Aí ele vai ficar interessante. Será um predicativo do objeto direto. Aqui é este termo todinho aqui. O item está certo. É um item do CESP. Difícil? Vamos ver o 2. De que adiantaria tornar a lei mais rigorosa? O verbo tornar de novo, né? A gente está sendo ajudado porque a maioria dos predicativos do objeto aqui apareceu com o verbo tornar no item. Já apresentei outros com outros verbos, mas aqui, né, a gente acabou de ver um aqui em cima que tinha um tornar e manter, e aqui de novo, ó, tornar a lei. De que adiantaria tornar a lei mais rigorosa? Tornar o quê? A lei. Objeto direto. Mais rigorosa é um atributo decorrente dessa ação de tornar. Vou substituir por um pronome átono para a gente tirar a prova dos 9. Torná-la mais rigorosa. Você está vendo? Mais rigorosa continua. Não vou suprimir, porque o objeto direto é só a lei, aqui representado pelo lá. Rigorosa é um atributo do objeto direto, mas não faz parte desse objeto. É um predicativo. O item está certo. Vamos fazer a questão 3. Das orações abaixo, assinale aquela em que o termo destacado é um predicativo do objeto. Termo destacado, aqui é bem-humorado, aqui é aflita, aqui a professora esqueceu, este aqui, ó, este aqui. Então vamos lá. A mãe ficou preocupada quando viu seu filho triste. A mãe preocupada, preocupada se refere à mãe. A mãe é o sujeito. Ficou é verbo de ligação, indica um estado. E preocupada é um predicativo do sujeito. Então, era este aqui o termo que estava destacado, e ele é um predicativo do sujeito. Numa estrutura que é bem fácil, né? Que é aquela nossa quase equação matemática perfeita. Sujeito mais verbo de ligação mais predicativo do sujeito.
Este período tem duas orações. A segunda oração, quando viu seu filho triste, aí este triste, que não era o caso, né? Já fizemos o que estava sublinhado, era preocupada. Este triste se referiria a filho e este triste seria predicativo do objeto direto. Olha só, quando viu-o triste. Quando viu seu filho, esse o substituindo seu filho, que seria o objeto direto, e triste, que seria o predicativo do objeto direto. Mas ele tinha destacado, o examinador tinha destacado preocupada, que é, claro, um atributo da mãe, que é o sujeito, então não pode ser predicativo do objeto. B. Ansioso, o menino queria encontrar os amigos prontos para a viagem. Ansioso é um adjetivo que refere-se a menino. Ansioso é o menino. Então, o menino é o sujeito de queria. Quem queria? O menino. Então, esse ansioso é um predicativo do sujeito. É um predicativo do sujeito, está anteposto, veio antes do sujeito, por isso a vírgula. Predicativo do sujeito. Ele está anteposto ao sujeito, tá vendo? Ele veio antes, abrindo a oração, e por isso essa vírgula aqui para indicar a inversão desse predicativo. Mas ele é do sujeito, assim como preocupada também era predicativo do sujeito. C. Bem-humorado, o visitante considerou o café bem saboroso. Bem-humorado é o visitante, e o visitante é sujeito de considerou. Então, bem-humorado também é predicativo do sujeito. Ele considerou. Vou continuar a análise para não perder a oportunidade, mas a gente já viu que o termo destacado era predicativo do sujeito, porque bem-humorado refere-se a visitante. Se eu continuar a análise, olha, considerou o café seria o objeto direto, e bem saboroso seria o predicativo do objeto direto, cujo núcleo seria saboroso. Este bem aqui, muito saboroso, é um advérbio de intensidade, e aí seria um adjunto adverbial dentro deste predicativo. Então, eu poderia até fazer aquilo que nós já aprendemos a fazer. Considerou, aí eu substituo o café pelo o como objeto direto, bem saboroso. Então, quando o adjetivo permanece, não se dilui no pronome, quando eu substituo o objeto por um pronome, ele é um predicativo do objeto. Mas o termo destacado aqui era bem-humorado, e bem-humorado é o visitante, e visitante é o sujeito. Eu a vi aflita durante a divulgação do resultado. Eu a vi aflita. Eu a vi, quem viu fui eu, então esse eu é o sujeito, mas aflita era ela. Aflita, esse a aqui é objeto direto. Eu vi quem? Eu a vi. Esse a aqui representando o objeto da ação de ver. E aflita é um predicativo do objeto direto. Este aqui, na verdade, destes termos que estão aqui, vou destacar todos, destes termos aqui, adjetivos, que estão destacados, o único que se refere ao sujeito, ao predicado, é o aflita. Todos os outros termos, preocupada, refere-se à mãe que é o sujeito, ansioso, refere-se ao menino que é o sujeito, bem-humorado, refere-se ao visitante que é o sujeito. O único termo que não se refere ao sujeito, então é o único que pode ser predicativo do objeto, é o aflita. Certinho? Que é a nossa resposta. Vamos para a próxima? O senhor tem plano de saúde? Não, não é uma pergunta. O senhor tem plano de saúde? E o homem diz, isso é grave. Sobre a estrutura sintática dos recursos verbais presentes na charge, os recursos verbais é porque essa charge é um texto que tem imagem, e a imagem é a parte do texto não verbal. Verbo aqui não é classe de palavra.
Verbo aqui é palavra. E a imagem é um texto não verbal. E essa partezinha aqui é a parte verbal dessa charge. Então, ele diz assim, o examinador, sobre a estrutura sintática dos recursos verbais, que são as palavras, presentes na charge, o senhor tem plano de saúde e isso é grave? É correto afirmar que plano de saúde e grave constituem, respectivamente, ele quer a função sintática. Fácil, a gente saiu de uma questão difícil e ambígua e caiu nessa aqui que é mais fácil. O senhor é o sujeito, ter é verbo transitivo direto e plano de saúde é o objeto direto, subordinado a verbo transitivo direto. E ele responde, isso é grave, isso é o sujeito, é verbo de ligação, e grave, claro, é predicativo do sujeito, porque se eu tenho sujeito mais verbo de ligação, na sequência eu tenho predicativo do sujeito. E aí ele quer saber a função desses dois termos, objeto direto e predicativo do sujeito. Já é a alternativa A. Certinho? Tudo certo? Tudo sob controle? Vamos treinar? Tem lista lá no seu material complementar sobre este assunto. Próximo bloquinho, nós vamos entrar no complemento nominal. Chega de adjunto. Vamos entrar no complemento nominal e vamos entrar como Globo Repórter, né? Como vivem os complementos nominais? De que eles dependem? O que eles representam? No próximo bloco. Já voltamos.